Olá, povo de Deus, que Deus nos abençoe, amém? Hoje, está deixando aqui mais uma palavra para a honra e glória do Senhor. E essa palavra eu vou deixar aqui, está escrito no livro de 1 Samuel 18, versículo 10, amém? A palavra fala assim: no dia seguinte, um espírito mau, mandado por Deus, dominou Saul e ele começou a agir como um louco dentro de casa. Davi estava tocando lira como fazia todos os dias, e Saul estava segurando uma lança. Então Saul pensou assim: vou espetar Davi na parede, e atirou a lança contra ele 2 vezes. Porém, nas 2 vezes Davi se desviou. O Senhor estava com Davi e havia abandonado Saul. Por isso Saul tinha medo de Davi. Então Saul o afastou de si, pondo como oficial comandante de 1000 homens. Davi comandava os seus soldados na batalha, e tudo que fazia dava certo, pois o Senhor estava com ele. Saul viu o sucesso de Davi e ficou ainda com mais medo dele. Mas em Israel e em Judá todos amavam Davi, porque ele era um líder corajoso. Amém? Aqui fala a respeito de um homem, de um rei que tinha o favor de Deus sobre ele, que é o rei Saul. Só que chegou um momento que a palavra fala que o rei Saul, ele começou a desobedecer a Deus. Ele começou a desobedecer, ele parou de obedecer os mandamentos do Senhor. E por esse motivo, Deus tirou o favor dele sobre Saul. E aqui que eu quero deixar uma palavra de reflexão, porque todos nós temos um chamado e nós precisamos obedecer às direções de Deus, que Deus nos dá. E toda vez que a gente sai da direção de Deus, dependendo aí do que estiver fazendo de errado, Deus tira o favor dessa pessoa. E as coisas não vai para frente mais, de acordo com como estava indo quando o favor de Deus estava sobre essa pessoa. Por quê? Aqui a palavra mostra que o rei Saul, Deus enviou um espírito mau para atormentar a vida dele e tirou o favor sobre ele e levantou Davi como rei para ficar no lugar dele. E a palavra fala que tudo que Davi fazia dava certo. O povo gostava dele, era um ótimo líder, mas Saul, o rei Saul, tudo que fazia dava errado. E ele começou a ficar perturbado da mente por causa do espírito mau que Deus enviou. E Deus rejeitou ele. Então o favor que estava sobre ele foi retirado. E a gente vê aí na palavra que Davi estava com o favor de Deus. Venceu Golias e nas batalhas dele, tudo ele tinha sucesso. Mas o rei Saul, tudo dava errado. E assim os dias de hoje somos nós. Toda vez que nós saímos da direção de Deus, o favor de Deus também sai sobre nós. É por isso que quando tem alguém que está na presença do Senhor, que sai dos caminhos do Senhor, volta para o mundo, a vida dele vira uma bagunça. Ele não consegue mais prumar igual quando estava no favor de Deus, porque o favor de Deus é retirado da pessoa. Aí a pessoa
começa a ter perdas, começa a ter problemas, e os problemas não acabam enquanto ele estiver no mundo. É porque o favor de Deus, Deus retira da pessoa, e aqui a palavra prova isso, que o rei perdeu o favor do Senhor, e além de perder o favor do Senhor, Deus enviou o espírito mau para atormentar a vida dele, e ele começou a sentir inveja de Davi, começou a sentir medo de Davi, porque Davi, tudo que fazia dava certo, e ele tudo que fazia dava errado, e ele tentou matar o rei Davi. Ele tentou matar o Davi porque o inimigo estava furioso com Davi, porque todos aqueles que têm chamado, o inimigo trabalha contra a vida dele, para ele não acessar os projetos que Deus tem na vida dele. Então a gente vê que o rei Davi, ele por 2 vezes tentou matar ele, tentou acabar com a vida dele. Por quê? Porque o inimigo fica furioso, o inimigo já sabia que o rei Davi ia ter sucesso, e ele não queria que o rei Davi assumisse os projetos que Deus tinha na vida dele, de ele ser rei, de ser um grande rei. Então fica essa palavra de alerta aí. Toda vez que nós perceber que as coisas estão dando errado, não está dando certo, a gente tem que ter certeza do que está acontecendo. A gente tem que ter certeza se a gente falhou em algum ponto, se a gente saiu fora da direção de Deus em algum momento, porque isso também faz as coisas travar, faz as coisas ficar difíceis na vida da pessoa. Então nós que temos chamado, precisamos ficar atentos para nós não sair da direção de Deus, para que tudo venha dar certo na nossa vida, para que tudo venha funcionar de acordo com a vontade do Senhor. Amém? E gostaria de deixar aqui uma oração também, para que o Senhor venha mais e mais abençoar cada um de nós. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, eu te dou graça, ó Pai, por esse dia, por essa oportunidade que o Senhor está nos dando, ó Pai, que mais uma vez poder estar deixando aqui essa palavra, que o Senhor venha abrir a nossa mente espiritual para que podemos entender cada vez mais. Abençoa o teu povo, ó Pai, abençoa os ouvintes que vai assistir esse vídeo, abençoa, Senhor, a nossa família, o nosso lar, joga por terra todo ataque espiritual contra a nossa vida, contra o nosso ministério, joga por terra, Senhor, todo o laço do inimigo, e que nós venhamos entender os projetos do Senhor, o propósito do Senhor na nossa vida, e que o Senhor venha nos dar direção, ó Pai, para que nós que venha caminhar segundo a vontade do Senhor, para que podemos ter vitória, para que podemos ser vitoriosos, ó Pai, naquilo que o Senhor tem para nós. Te dou graça e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, povo de Deus, que Deus nos abençoe. Amém.